Graça e paz, amados. Eu quero compartilhar com você um testemunho a respeito de um sonho que eu tive algumas semanas atrás. Mas antes eu vou citar um versículo aqui, que diz em Jó 33:15. De noite, na cama, quando dormimos, um sono profundo, ele fala por meio de sonhos ou de visões. Eu tenho o costume aqui de orar sempre pedindo para o Senhor, para que Ele possa revelar quais são os planos dele para a minha vida, para a minha família, e quais são os planos de Satanás contra a minha vida, contra a minha família. Porque eu entendo que quando Deus nos revela algo que Satanás está planejando contra nós, nós temos a autoridade, em nome de Jesus, de nos levantar em oração, decretando mesmo frustrados todos esses planos, né, do inimigo contra as nossas vidas. Então vamos para o sonho. Eu lembro que eu tinha, só para compartilhar, eu não lembro muito dos meus sonhos, eu não me recordo muito. Então quando eu me recordo de algum sonho, é porque eu sei que literalmente o Senhor está falando comigo. Às vezes eu lembro de alguns detalhes, às vezes eu lembro de um sonho todo, ou às vezes eu lembro só que eu sonhei com alguma pessoa. Então sempre quando eu lembro que eu sonhei com alguma pessoa, eu sei que eu tenho que orar por essa pessoa. Mas quando são sonhos com alguns detalhes, eu sei que Deus está falando especificamente algumas coisas para mim. Eu não tenho dom de revelação de sonhos, mas alguns sonhos que eu tenho, eu consigo discernir aquilo que Deus está me entregando, falando comigo. E nesse sonho específico, eu caminhava e entre eu e o meu marido tinha uma cobra. Ela era pequena e ela parecia calma, tranquila. E eu falava pro meu marido, olha, amor, tem uma cobra aqui. Ele falava, não, tá tudo bem, essa cobra não é brava, ela não é violenta, ela não é agressiva. E passou, eu tive essa visão no sonho e depois eu tive uma outra visão, onde eu segurava a cabeça de uma cobra muito brava, muito violenta, muito irada. E eu segurava com muita força. Eu lembro que eu segurava e eu olhava para ela e ela olhava, né? E os dentes dela eram muito afiados e eu via numa parede, né? O meu marido, ele encostado num canto onde eu segurava a cabeça dessa serpente com muita. Ela estava muito irada e eu segurava com muita força. E eu segurava com o desejo mesmo de esmagar a cabeça dela. E eu via que ela olhava para o meu marido e ela tentava lançar veneno sobre a vida dele, E quando eu acordei impactada com esse sonho, né? E eu entendi que o Senhor estava me levantando para orar, né? Para guerrear a favor da vida do meu marido, né? Para impedir que seja qualquer tipo de plano ou de trama, né, ou de tudo aquilo que Satanás estava planejando contra a vida do meu filho, do meu marido. Eu teria que orar e interceder. E foi o que eu fiz, né? Eu entendo que quando Deus me dá alguns sonhos de batalha espiritual, principalmente com cobras, com lobos ferozes, com sapo, eu entendo que todas as vezes que eu sonho com isso, porque nós estamos em alguma batalha específica, né, espiritual, e que eu tenho que me posicionar em oração, de guerra, né, a favor da minha vida, a favor da minha casa, da minha família. E assim eu fiz, eu orei, né, eu compartilhei com ele, nós oramos juntos, repreendemos todo o ataque das trevas contra a vida dele, contra a nossa casa, contra a nossa família. E depois de alguns dias, né, eu pude, assim, entender, né, o Senhor foi me sinalizando, né, quais eram os ataques que Satanás já estava planejando contra a vida do meu marido. E através daquele sonho, através do nosso posicionamento de oração, eu lembro também que eu fiz um jejum, né, pela vida do meu marido, e eu lembro que Deus foi me sinalizando, né, quais eram os ataques, aquilo que Satanás queria atingir na vida do meu marido, desestabilizar ele em algumas coisas, mas através da nossa oração, minha e dele, né, através dessa oração de guerra, dando mesmo essa ordem no mundo espiritual para que Satanás não tivesse mais autorização, né? Eu creio que nós vencemos. Por isso eu compartilho com vocês, né? Algumas coisas que eu acho muito importante a gente sempre orar e pedir para o Senhor, para que Ele nos revele os planos que Ele tem para nós, para nossa vida, para que esses planos se cumpram sobre nós.
e também para que os planos que Satanás tem. Porque o nosso Pai, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente e ele sabe, né, tudo aquilo que Satanás está planejando contra as nossas vidas. Então, quando nós pedimos, Deus nos fala, Deus mostra aquilo que está em oculto e aquilo que está em escondido. Deus mostra aquilo que Satanás tem planejado contra as nossas famílias. Por isso, eu entendo, né, a importância dos nossos ouvidos estarem sensíveis à voz do Senhor, para entender os sinais, aquilo que Ele está comunicando para nós, a respeito dele e a respeito, né, do inimigo, para que a gente se posicione em oração, em jejum, em oração de guerra, né, repreendendo e desautorizando, né, todo o ataque das trevas contra a nossa casa, contra a nossa família. Esse é o meu testemunho e eu quero aproveitar para orar por você. Eu clamo nessa hora, Pai, que em nome de Jesus, se existe alguém aqui nessa hora que está assistindo esse vídeo, que está sobre algum ataque das trevas, Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos, em nome de Jesus, todo espírito maligno que tem atingido, influenciado, manipulado, seja qualquer uma dessas pessoas, em nome de Jesus. Senhor, e eu clamo para que o Senhor possa abrir os olhos e os ouvidos espirituais dos meus irmãos, para que eles possam te ver, para que eles possam te ouvir, para que eles possam estar sensíveis à tua voz. Pai, traz a revelação daquilo que o Senhor tem para a vida deles. E também, Senhor, traz a revelação daquilo que Satanás tem tramado contra a vida deles, para que eles se posicionem em oração, destruindo todo intento das trevas, em nome de Jesus. Nós te agradecemos e te louvamos pelos teus feitos e por tudo aquilo que o Senhor tem movido nas nossas vidas e através das nossas vidas e nas nossas famílias. Em nome de Jesus. Amém.